tarde para todos vocês. Canal YouTube História Legal, um canal comprometido com a verdade, um canal do regional para o universal. Então estamos aqui com vocês, completamos no dia 23 de abril 3 meses de canal YouTube História Legal. Estamos muito contentes com a atuação do canal. Vou falar alguns números para vocês, para compartilhar com vocês, né, o que tem sido uma alegria para mim, poder compartilhar conhecimentos, ideias, né, poder mostrar para vocês um pouco daquilo que aprendi durante a minha vida profissional e que posso dividir com as pessoas, posso compartilhar com as pessoas e trazer, né, a comunidade vacariense aqui nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, Brasil, uma reflexão. Procurar expandir, né, a consciência, procurar expandir o nosso conhecimento histórico, formando uma consciência cidadã acerca do patrimônio histórico dos Campos de Cima da Serra e do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Muito bem, então estamos muito contentes com a atuação do canal. Nós tivemos 977 visualizações nesses 3 meses. O canal está iniciando, né? Não poderia, assim, dificilmente, né, um canal sério, comprometido com a verdade, com fatos mais sérios, dificilmente, né, vai alcançar uma visualização esplendorosa já nos primeiros meses. Então, a gente sabe que é uma modesta visualização, mas nós estamos contentes com o desempenho do canal, pensando assim sobre o que estamos tratando e a forma como estamos tratando. Então, a gente sabe que assuntos sérios são menos procurados, digamos assim, menos procurados. Mas não perdemos a esperança, estamos muito felizes com essas 977 visualizações em 3 meses. Tivemos 12,6 mil impressões, isso significa que o YouTube apresentou 12,6 mil vezes para o público. Nós tivemos 68,5 horas de visualização, 68,5 horas de visualização, 53 inscritos, né? Mas nós sabemos que esses 53 inscritos, né, até o dia 23 de abril, todos esses resultados até o dia 23 de abril, nós sabemos que existe muito mais visualização, então quer dizer que tem muitas pessoas assistindo sem se inscrever. Então é o apelo que a gente faz a essas pessoas, né, que estão gostando do nosso canal, que estão visualizando, inscrevam-se no canal, curta, compartilhe, né, esse canal que é um canal comprometido com a verdade, que traz histórias instigantes para vocês. Hoje nós traremos, provavelmente esse vídeo será postado amanhã, mas então nós traremos, né, nesse vídeo, na carona desse nosso vídeo aqui inicial, nós traremos o último vídeo, o derradeiro, então, sobre a saga do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o milagre brasileiro. Nós vamos encerrar nesse vídeo a websérie, a saga do frigorífico vacariense.
e o milagre brasileiro. Postamos 20 vídeos exatamente até o dia 23 de abril, foram postados 20 vídeos. O primeiro do trailer, o segundo da apresentação do canal, o terceiro História, Memória e Patrimônio, depois toda a série do Friva, faltando o vídeo de hoje somente para concluí-la, e o primeiro capítulo da websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. O primeiro capítulo, A Catedral de Pedra Moura, que apresentamos a filmagem da catedral, a filmagem externa, e no próximo capítulo da Catedral de Pedra Moura, nós apresentaremos a filmagem interna da catedral, a filmagem interna. Também apresentaremos o depoimento do padre René acerca da Catedral Nossa Senhora da Oliveira. Não sei se estará também nesse vídeo, mas num terceiro talvez, o depoimento da profissional Juliana Tonini, a qual tem um projeto, ela é produtora cultural e ela tem um projeto para trazer recursos para auxiliar na conservação do patrimônio histórico, a Catedral de Pedra Moura. Muito bem, teremos também a entrevista dela. A duração em média, então, foi de 4,43 horas, né? A duração média de visualização de cada visualização. Bom, nos últimos 28 dias, até o dia 23 de abril, o canal teve 376 visualizações nos últimos 28 dias. Teve um aumento de 122% a mais do que nos 28 dias anteriores. Nos últimos 28 dias, ela teve uma taxa de 4,7 mil impressões. Significa que o YouTube mostrou 4,7 mil vezes esses vídeos. E foi exibida, então, 20,9 horas nos últimos 28 dias. Nós tivemos também nos últimos 28 dias 12 inscritos a mais, que dá uma taxa de 500% a mais, né? Nesse último mês, nesses últimos 28 dias, aumentou 500% os inscritos no canal. Então, nós estamos, assim, muito felizes com esse resultado, né? Então, foram 28 vídeos e nas últimas 48 horas até o dia 23 de abril, teve 153 visualizações. Nós tivemos uma visualização bem superior às outras em 5 horas apenas, do lançamento de Família, Trabalho e Progresso. Nós tivemos 153 visualizações só do vídeo Família, Trabalho e Progresso. As pessoas gostaram muito do título e foram ver o conteúdo, provavelmente. Então, nós ficamos muito felizes. Queremos agradecer a todos que estão seguindo o nosso canal, que estão gostando do nosso canal. Teremos muitas outras histórias interessantes para contar, como Colonos e Fazendeiros nos Campos de Cima da Serra, que é o resultado do trabalho das alunas da licenciatura plena em História, que se formaram no início de 2002, junto comigo. É a turma que quando eu fiz a licenciatura plena em História, eu fiz com essas alunas, eu era aluna, colega delas também, e desse nosso curso resultou o livro Colonos e Fazendeiros nos Campos de Cima da Serra, organizado pela professora
Lorane Slomp Giron. Inclusive, esse livro eu citei no último vídeo, aliás, no último e primeiro, né, o primeiro da Catedral de Pedra Moura. Ele é citado porque o Samuel Guazelli Filho foi uma das pessoas que ajudou a trazer as pedras da primeira pedreira de Vacaria, que ficava próximo ao 10º Batalhão Militar aqui de Vacaria, e ele trazia de carroça, né? Uma viagem ele fazia a Caxias buscando mercadoria, e a outra viagem ele fazia trazendo as pedras para a Catedral da primeira pedreira de Vacaria, que ficava próximo ao 10º Batalhão. Então, esse livro foi citado e eu acabei esquecendo de colocar na bibliografia, né? Cometi esse lapso. Mas nós vamos consertar no próximo vídeo da Catedral de Pedra Moura, nós vamos colocar na bibliografia o livro Fazendeiros e Colonos nos Campos de Cima da Serra. Então, assim, esse vídeo é bem curtinho, é só para agradecer e mostrar para vocês o desempenho do nosso canal e dizer para vocês que ter um canal YouTube em Vacaria ou vários outros, talvez eu não conheça outros, né? Não fico muito na internet, né? Na verdade, eu fico mais produzindo agora para a internet do que visualizando. Algumas coisas eu visualizo, claro, normal, né? E eu alimento ali a minha página no Facebook, Isabel Carneiro de Almeida. Sempre eu posto os vídeos ali, quando eu lanço, logo que eu lanço, primeiro eu lanço no Facebook. Depois eu coloco no Instagram, né? Geralmente no História Legal 2022, que é um Instagram do canal YouTube História Legal. E às vezes também eu coloco no Isabel Carneiro de Almeida, que é o meu Instagram pessoal. Mas, então assim, teremos muitas histórias bonitas, talvez algumas tristes, né? Talvez um pouco pesadas, como essa do frigorífico, né? Eu acredito que a mais pesada é a do frigorífico. Por quê? Porque envolveu muita coisa. Envolveu construção, fundamentos, sonhos que foram realizados, mas depois houve a queda do frigorífico. E aí, então, que ficou assim mais densa a história, porque aí nós tivemos que tratar das possibilidades, das hipóteses, né, que haviam em relação à falência do frigorífico. Mas o frigorífico, ele teve a sua época, ele foi esplendoroso, é uma história fantástica, né? E agora, nesse vídeo, nós iremos terminar esse drama, né? Porque no início ele era um sonho a ser concretizado, e foi. E depois ele acabou se transformando em um verdadeiro drama, né? E foi principalmente um drama pessoal para o senhor Armito Pereira dos Santos, que encampou essa ideia e construiu esse frigorífico a duras penas. Não foi fácil construí-lo, mas infelizmente, né, tudo nasce, cresce, se desenvolve, amadurece, envelhece e morre. Infelizmente. Isso acontece com todo ser humano, todo animal, toda planta e também com as empresas, né? Essa foi uma história empresarial maravilhosa, instigante. Foi um verdadeiro presente que caiu no meu colo, entre aspas, né? Porque eu tive que batalhar bastante para conseguir, né, digamos assim, a liberação, né, de toda essa história, mas eu tive, assim, o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, como a família do seu Armito, que num primeiro momento ele, né,
abriu essa história para mim e me autorizou a contá-la. E depois a dona Vera Bate dos Santos continuou a abrir, então, não, você pode usar a história. E assim também nos auxiliaram comprando exemplares do livro e distribuindo para família e amigos e empresários, né? Então eu tive um apoio fundamental, sim, da família Armito Pereira dos Santos. Tive um apoio fundamental. Quero agradecer a todos os entrevistados do frigorífico Vacariense. Eu também não trouxe a fundo o depoimento das mulheres, por quê? Porque para utilizarmos a imagem, o audiovisual, a entrevista gravada, eu teria que ter a autorização dessas pessoas. Infelizmente, eu não consegui localizar as mulheres que prestaram depoimento, que é a Dagmara Corso, a Dorvalina e mais uma senhora, esposa do contador do Friva, o sobrenome é Stencil, né? Então, as mulheres eu não consegui localizá-las. Os homens, todos aqueles que me permitiram, ou eles mesmos, ou a família deles, porque alguns já faleceram, todos que me foram permitidos, que foi dado um documento, porque esse documento ele tem que ser reconhecido firme em cartório. Eu sei que é uma coisa chata, mas é uma proteção para mim, que estou trabalhando com esse canal, que abri esse canal, porque para as pessoas futuramente, por algum motivo, não poderem me processar. Ou se me processar, eu tenho a prova, tenho o documento. Então, um canal é uma coisa muito séria. Nós não podemos agir de uma forma, como direi, leviana. Não podemos ser levianos. Existe toda... a coisa que eu mais estudei para abrir o canal foi a questão dos direitos autorais. Foi a coisa que eu mais estudei. E vou dizer para vocês, apesar de que eu teria até uma certa aptidão para o direito, mas eu nunca gostei de ler leis, a não ser quando muito necessário. Mas claro que eu passei a vida lendo leis, por quê? Porque fui professora, tinha toda uma legislação. Fui contabilista, toda uma legislação. Fui administradora, fui perita judicial, então eu li a vida inteira sobre leis, mas não é aquele conteúdo que eu mais gosto. O que eu mais gosto é ler história, né? Tanto história verdadeira como literatura, adoro. Mas assim, eu fiz um esforço tremendo e estudei bastante sobre direitos autorais. E aí eu percebi que para mim usar, né, a imagem de uma pessoa ali falando, eu tenho que ter autorização dela com a firma reconhecida em cartório pessoalmente por ela. Então foi isso que eu fiz. As pessoas que eu mostrei, os vídeos que foram ao ar, todos eles estão autorizados devidamente por eles mesmos ou pela família deles, para quem é falecido. Aquelas pessoas que eu não pude pôr o vídeo, às vezes eu usei fotos que estavam no livro já, porque na época eu fui autorizada. Então, eu utilizei as falas que estavam no livro, que já são públicas desde 2010 e que já havia essa autorização na época, tá? E as atuais, quando eu usei o vídeo que foi recuperado do analógico para o digital, essas pessoas, eu só coloquei vídeos devidamente autorizados por elas ou pelas famílias, certo? Então, assim, foi muito positivo esses 3 meses, eu amei fazer esse trabalho, vou continuar fazendo, até quando, não sei dizer para vocês. Enquanto eu tiver condições, o meu equipamento
é antigo, né? Não estou sendo monetizada até aqui. Espero que em algum momento eu consiga ser monetizada, porque o custo é grande. Nós precisamos manter, né, o equipamento e é bem assim complicado, né? E são muitas horas de trabalho, né? Trabalho, dedicação, pesquisa, escolher aquilo que vai ao ar, a edição do vídeo, toma bastante tempo a edição do vídeo, né? Vocês viram ali que eu procurei, assim, apesar de eu não ser profissional em edição de vídeo, mas eu procurei fazer assim da melhor forma possível, que ficasse o mais agradável possível para vocês assistirem. Então eu espero que vocês continuem seguindo o meu canal, se inscrevam. Uma maneira de vocês ajudarem a ser monetizado esse canal futuramente é vocês se inscrevendo. Não há nada de mal você, alguém ficar sabendo que você se inscreveu no meu canal, por exemplo, que isso não fica público, né? Mas digamos que alguém diz, olha, não tem problema nenhum, isso aqui é um canal sério, é um canal que conta história regional dos Campos de Cima da Serra, que essas histórias, elas são contadas aqui, mas o mecanismo que você... Vacaria, para mim, é praticamente um laboratório. Eu sempre considerei Vacaria um pequeno, grande laboratório. Por quê? Porque ao estudar os fatos que acontecem aqui, nós podemos ter uma boa noção da sociedade como um todo. Porque é um bom laboratório esse aqui, né? Nós temos uma diversidade cultural muito grande, nós temos uma diversidade étnica muito grande, nós temos uma tradição imensa nos Campos de Cima da Serra, nós temos uma cultura muito tradicional do gaúcho, nós temos uma mentalidade bastante conservadora nos Campos de Cima da Serra, e aí assim o meu movimento para ajudar a expandir essa mentalidade de conservadora para uma mentalidade um pouco mais atualizada, para ela ficar mais em acordo com os jovens que nós temos hoje, com a juventude que está aí, que herdarão tudo que está aqui. Porque tudo aquilo que nós construímos vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E o que de mais sagrado, importante e rico nós podemos deixar, senão a cultura, o patrimônio, a memória, história e patrimônio, os estudos, o conhecimento. Não existe nada melhor. Porque quando a natureza quer, tudo aquilo de material que nós construímos pode ser destruído assim. Assim. Pode ser destruído. Pode dar um incêndio, pode dar uma enchente, pode dar um vendaval, um ciclone, seja o que for, tudo que é físico é destruído assim. Mas o patrimônio cultural, histórico, passado de geração em geração, a mentalidade, é isso que fica. É isso que fica. Então, muito obrigada a todos vocês. Continuem assistindo esse vídeo, que é o que vai finalizar a saga do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. O último vídeo da saga do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. Então, nesse vídeo, nós estamos finalizando esse trabalho
deixando a seguinte mensagem para vocês, que nós fizemos construímos essa websérie, nós construímos a partir desse livro, O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, um Milagre Brasileiro, 1964-1997. Mas, apesar de termos feito 16 vídeos, 17 com esse, não esgotou o assunto do livro. O livro sempre é melhor do que... A gente costuma dizer, o livro sempre é melhor que os filmes. O livro é sempre melhor do que os vídeos. Por quê? Porque ele traz detalhes, porque a gente faz um resumo nos vídeos, né? Então, não parece, mas as falas tomam um tempo demasiado grande no vídeo. Então, mesmo quando vocês veem as apresentações ali com fotos, mas sempre tem a fala explicando, né? Ou gráficos ou tabelas, né? A oralidade, ela ocupa bastante espaço. Então, o livro que parece tão sucinto, né? Na verdade, não foi trazido em sua totalidade nesses 17 vídeos. Então, eu quero deixar para vocês a possibilidade, né, de adquirirem o livro. Se acharem interessante adquirir o livro, nós temos ali, nós sempre deixamos a última cena para agradecer e deixamos os contatos, né? Por e-mail, por WhatsApp, meus contatos todos estarão ali. Esses vídeos ficam, né, para quem quiser acessar a hora que quiser acessar, né? Ele é atemporal, ele fica no YouTube, né? O nosso canal não tem uma previsão assim de término, não, né? Nós não sabemos se um dia vai terminar, quando vai terminar, né? Não estamos assim com a intenção de acabar com o canal. Então esse canal, enquanto ele existir, os vídeos vão estar à disposição para quem não conseguiu de repente assistir todo o vídeo. Vocês podem assistir o momento que vocês quiserem. Mas então, para finalizar a saga do Frigorífico Vacariense, nós vamos trazer aqui então esse último livro, Em Busca do Novo Modelo, que é do Celso Furtado, Reflexões sobre a Crise Contemporânea. Então, esse livro aqui, ele fala sobre os tempos da globalização e a busca de um novo modelo, porque ele já é uma análise à globalização. Foi editado pela Paz e Terra, essa aqui é a segunda edição, Reflexões sobre a Crise Contemporânea, e o ano que foi editado foi 2002, tá? Parece tão longínquo, mas é tão atual ao mesmo tempo, né? Então, como eu sempre costumo fazer, eu vou ler para vocês aqui um cafezinho, né? Como eu costumo dizer, bem curtinho aqui. Celso Furtado, que futuro nos aguarda. O que ele fala assim, que futuro nos aguarda? Nós, brasileiros, que futuro nos aguarda em tempos de globalização? O Brasil atravessa uma fase histórica de desilusão e ansiedade. A ninguém escapa que nossa industrialização tardia foi conduzida no quadro de um desenvolvimento imitativo que reforçou tendências atávicas da sociedade ao elitismo e à exclusão social.
É natural que nos interroguemos sobre o que houve de errado no comportamento dos dirigentes do país, ou até que ponto a responsabilidade pelo impasse em que nos encontramos pode ser imputada a forças externas que condicionam nossos centros de decisão. Devemos reconhecer que, num passado recente, existiu certo consenso de que já éramos agentes ativos de nossa própria história, com dirigentes que tinham uma visão global da realidade em que estavam inseridos. Esse primeiro patamar de independência foi alcançado quando os problemas da economia brasileira passaram a ser vistos como atividade política relevante, objeto de amplos debates. Vou referir-me a 2 temas fundamentais, sobre os quais houve reflexão teórica e importante entre nós em meados dos anos 50, com a repercussão nas decisões políticas tomadas na época. Esses temas são o da inflação e o da elaboração de um projeto nacional de desenvolvimento, afastando-se da doutrina monetarista tradicional que isola o sistema de preços das atividades reais produtivas. Surgiu no Brasil uma escola de pensamento que via no processo inflacionário crônico o reflexo de tensões estruturais geradas pelos conflitos em torno da distribuição da renda. Daí a relevância do fator político. Em livro publicado em 1954, A Economia Brasileira, eu dizia num capítulo intitulado A Instabilidade como Problema Estrutural. Então, eu dizia, no caso, Celso Furtado diz. O estudo do processo inflacionário focaliza sempre 2 problemas: a elevação do nível de preços e a redistribuição da renda. Seria, entretanto, errôneo supor que se trata aí de 2 problemas autônomos. A palavra inflação induz a esse erro, pondo em primeiro plano o aspecto monetário do processo, isto é, a expansão da renda monetária. Contudo, essa expansão é apenas o meio pelo qual o sistema procura redistribuir a renda. Muito bem. Essas são as palavras de Celso Furtado em busca do novo modelo, né? Que nós deixamos aí para vocês refletirem. A ditadura militar, ela terminou com 2.000 e tantos % de inflação, certo? E nós estamos na globalização e atualmente nós vemos a inflação voltar como um imenso dragão, né? Como se fazia uma metáfora da inflação, um imenso dragão, na década de 70, 80, nas revistas de economia que eu sempre acompanhei. Eu sempre li Visão, Exame, Isto É, Veja, sempre li essas revistas. Eu sempre tive essa inclinação assim para essa leitura política e econômica desde muito jovenzinho. E às vezes vinha numa capa assim de uma revista Visão um dragão imenso, né, falando sobre a inflação. E o que eu vejo nos dias atuais é esse dragão voltando, né, retornou para os dias atuais e está carregando, né, o nosso mercado, né, para uma inflação imensa, avassaladora. Então eu penso que essa inflação está chegando aos patamares da ditadura militar. E nós estamos aqui num modelo totalmente diferente. Não é voltado ao mercado interno, é voltado ao mercado externo, é o neoliberalismo. Na ditadura militar era o liberalismo econômico no nacional, num momento de nacional desenvolvimentismo, que era toda uma atenção ao mercado interno, que vocês viram no decorrer dessa série.
Então fica a reflexão. O que faremos para destruir esse imenso dragão que está crescendo cada vez mais, que é o dragão da inflação no Brasil? Deixo essa reflexão para vocês. E então, para encerrarmos esse vídeo de início, assim, que a gente sempre faz um vídeo inicial da saga do frigorífico, eu quero citar para vocês aqui rapidamente as considerações finais do livro Frigorífico Vacariense, fazendo um balanço assim do livro e da saga para vocês. Então, em nosso trabalho, inicialmente fizemos uma reflexão em torno do desenvolvimento industrial no Brasil, comparando ao contexto da Revolução Industrial na Inglaterra sob viés de Eric J. Hobsbawm, o qual leva em consideração duas correntes de opinião, uma que salienta principalmente o mercado interno e outra que realça o mercado externo. Para Hobsbawm, ambos os mercados eram essenciais. Todavia, um terceiro item a se considerar: o governo. Então, nós fizemos aí todo um estudo mostrando o envolvimento do governo na política econômica brasileira na época da ditadura militar. Em relação ao Brasil, partindo do pensamento de Eric J. Hobsbawm e com base nas falas dos autores que, tratando do desenvolvimentismo no Brasil, Amado Luiz Servo, Furtado, Guido Mantega e outros, podemos considerar que o papel do governo foi praticamente crucial para a industrialização. Nosso trabalho centrou-se em dois aspectos: a participação do governo e a participação das instituições privadas ou estatais nesse processo. Instituição estatal, a Cobal e a Cibrasen. Instituições privadas, o Frigorífico Vacariense e outros, que também faziam parte do esquema da Cobal. Observamos o objeto empírico por meio de depoimentos orais, fazendo um contraponto com os documentos e a bibliografia que trata do desenvolvimentismo, procurando desvelar os relacionamentos mantidos entre o governo com suas leis e decretos, suas instituições públicas e uma instituição privada, o Frigorífico Vacariense S.A. Então, nós fizemos aí um estudo bem abrangente, utilizando várias ferramentas, como a história oral, a história documental, o acervo do Friva, que foi importantíssimo, a bibliografia que foi indicada pelo orientador da pesquisa, que foi pós-doutor João Carlos Tedesco. Ele nos orientou indicando bibliografia que nós deveríamos ler e ver o que servia para o nosso trabalho e trazer essas falas, costurando um diálogo entre todos os autores e as observações que eu, como historiadora, fazia nos depoimentos orais e nos documentos e também nas instalações e objetos remanescentes do Frigorífico Vacariense. Descobri também, fazendo essa websérie, que esse trabalho é um verdadeiro trabalho de arqueologia industrial. Com o estudo, chegamos à conclusão de que o papel do governo na logística e atividade econômica local foram fatores determinantes para a concretização do projeto Friva. Contudo, o papel dos sujeitos da história foi relevante para essa concretização. Enquanto a mentalidade voltava-se para o desenvolvimento do projeto e pautava-se nas premissas família versus trabalho, tudo funcionou e o projeto obteve sucesso. Todavia, no momento em que a mentalidade do sujeito se modificou diante dos novos valores surgidos, pautados no individualismo, o empreendimento começou a ruir e acabou por desmoronar completamente, fato acelerado pelo possível desfalque que abalou consideravelmente as estruturas do frigorífico. Assim, arrolamos abaixo as considerações finais
em relação aos dois momentos reflexivos propostos. No primeiro momento, relativo ao relacionamento do objeto de estudo com a política econômica intervencionista. Buscamos saber como se dava o relacionamento entre o governo e o objeto de estudo, que era uma instituição privada na forma de indústria de produção e comercialização de carne congelada. Esse relacionamento existiu desde a origem do objeto de estudo, sob a forma inicialmente de financiamento pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, que forneceu o projeto e financiou-o totalmente, isso no final da década de 1960 e início da de 1970. Podemos dizer que a própria origem do frigorífico se deve ao governo, o qual surgiu no cenário ermo de Vacaria. O projeto foi desenvolvido através do BNDE, com a participação na fundação, inicialmente, de um grupo de empresários porto-alegrenses. E após solidificado e concluído por duas famílias que residiam em Caxias do Sul, as quais tomaram o controle acionário por intermédio de Armito Pereira dos Santos. Assim, desde o início, o Friva teve uma ligação muito forte com o governo e cumpriu um papel importante na distribuição de carne congelada para o mercado interno, mediante o sistema de estoque regulador, administrado pela Companhia Brasileira de Alimentos, instituição governamental existente na década de 1970, e início da de 1880, sob os auspícios da ditadura militar, quando o mercado interno da carne era completamente controlado pelo governo. Concluímos, portanto, que esse vínculo sempre existiu e que nem sempre o governo é ágil nas questões práticas, mesmo num tempo em que o objetivo era industrializar o país, faziam-se projetos e se instigavam os empreendedores. Como exemplo, temos o repasse nas parcelas do BRDE para os frigoríficos do Planalto Central, que não somente atrasaram, como foram cancelados em razão das mudanças nos objetivos do poder público. Aqui constatamos a importância das decisões públicas, pois delas depende toda a administração mercadológica do país. Então, é a questão das políticas públicas, das decisões lá em Brasília, no centro do país. No centro do país, Brasil, que tem proporções continentais. Concluímos, portanto, que esse vínculo sempre existiu e que nem sempre o governo é ágil. Após a fundação do Friva, o relacionamento com o governo aprofundou-se, pois a política governamental da época era a ditadura, com a qual a intervenção estatal aumentou consideravelmente. Toda a distribuição de carne no país passou a ser controlada sob a forma do estoque regulador, que era um sistema de abastecimento de carne congelada para o mercado interno brasileiro. Assim, o governo impunha rotas de distribuição de carne para todos os frigoríficos que estivessem em condições higiênico-sanitárias dentro dos moldes da FEPAM. Na questão ambiental e que estivessem em conformidade com os padrões exigidos pela COBAL. Isso incluía as inspeções estaduais e federais dentro das próprias instalações do empreendimento. O governo da época chegava a proibir as exportações por períodos longos, evitando assim que a carne fosse fornecida para fora do país. Por um lado, isso permitia uma certa uniformidade na distribuição do produto para o mercado interno, evitando que baixasse a qualidade do produto no país e que viesse a faltar na entre-safra, e inclusive mantendo um certo padrão nos preços ao consumidor. Nesse aspecto era bom para a população residente no país, todavia permitia que o controle de preços fosse feito pelo governo, embora não se saiba se os preços eram convenientes para a população da época. Contudo, os frigoríficos ficavam acomodados, porque tinham um mercado definido com cota certa e trabalhavam para o governo. Isso não permitia que pesquisassem no exterior como funcionava a questão da carne
nem desenvolvesse o espírito de desafio, aumentando a qualidade dos produtos que ofereciam. Quando os mercados foram abertos, caíram as barreiras alfandegárias e a distribuição de carne passou a ser livre. Os frigoríficos foram abalados porque passaram a concorrer representativamente com os produtos estrangeiros, possivelmente com um preço melhor para o consumidor e com os frigoríficos que não faziam parte da rede de distribuição da Cobal. Nesse contexto, tendo suas câmaras ampliadas e seu capital de giro imobilizado, o Friva sofreu um abalo muito grande, além de um possível desfalque causado pelos antigos administradores. Armito Pereira dos Santos nunca saiu do Brasil. Segundo o depoimento de Sartori, logo não sabia como funcionava a questão da profissionalização da carne fora do país. Como as exportações eram feitas via agentes, os administradores do empreendimento estavam desatualizados e descapitalizados. Então, aqui falando da questão de exportação, né? Tudo era negociado com o governo aqui no Brasil e as pessoas não saíam para fora do Brasil para ver como era o mercado lá. Então, quando foi retiradas as barreiras alfandegárias no governo Fernando Collor de Mello, o que aconteceu? Eles estavam por fora de como funcionava o mercado externo. Isso prejudicou muito os frigoríficos brasileiros, porque eles não sabiam como funcionava lá, porque o governo anterior, ele proibia a exportação, raramente ele liberava para exportação, às vezes liberava, às vezes não liberava, como foi demonstrado nos gráficos para vocês. Então é toda uma questão para sobreviver nesse mercado. Então é como eu digo para vocês, não é fácil surfar nas ondas do mercado econômico brasileiro. Não é fácil. Entretanto, o governo não perdeu em momento algum. Se houve desfalque do estoque regulador, Armito Pereira dos Santos tratou de repô-lo, pois não podia afetar o relacionamento com as instituições públicas, para quem trabalhava e de quem o frigorífico dependia. Com a decretação da falência do Frigo, o Estado do Rio Grande do Sul passou a ser um dos credores privilegiados, assim como o INSS. Fica, pois, evidente a força que as políticas públicas têm de movimentar as engrenagens dos mercados, tanto interno quanto externo, e o quanto influenciou a vida comercial e industrial do país, mesmo nas pequenas e distantes cidades do centro administrativo estatal. Mesmo aqui nos campos de cima da serra, na cidade de Vacaria, uma cidade longínqua do centro administrativo brasileiro, que é em Brasília, mesmo aqui foi sentido e muito as consequências da mudança de modelo econômico e da mudança de sistema de governo. Isso posto, se o Estado tem boa vontade de administrar em prol do bem-estar social, consegue desde que haja um projeto bem elaborado, concatenado com as ideias do povo, que por sua vez precisa estar de acordo com o projeto. Vimos que a mentalidade das pessoas da época estava voltada para o ideal, progresso, trabalho e família. E também que quando os sujeitos não estão ligados pelos ideais, podem prejudicar consideravelmente um projeto. Caso que pode ser evidenciado com o incidente do desfalque ao estoque regulador da Cobal. Na opinião do antigo inspetor estadual Simval Bartolomeu Rodrigues, o Friva foi vítima de grandes golpes. Em seu depoimento, ele descreve uma situação que teria vivenciado dentro das câmaras frigoríficas, quando era inspetor estadual da saúde no frigorífico. Após ter afastado algumas caixas, enquanto inspecionava as câmaras, ele observou que não havia o estoque regulador da Cobal. Somente havia uma fachada feita, ou seja, a 2 metros da entrada das câmaras até o teto haviam caixas. Porém, ao afastar algumas delas, percebeu que no centro não havia nada.
ou seja, era apenas uma armação. Como providência, ele ligou para Armito Pereira dos Santos, que estava residindo em Porto Alegre, alertando do ocorrido. Segundo seu depoimento, o empresário enviou o sobrinho Ricardo dos Santos Sartori para administrar o frigorífico, que estava em mãos de administradores de sua confiança, mas que provavelmente o traíram. Simval Bartolomeu Rodrigues era inspetor estadual da saúde na ocasião. Há indícios de que algo realmente ocorreu na empresa, porque Claudemira Álvares Stenzel, 58 anos, professora municipal, esposa do falecido Evaldo Ernesto Stenzel, contador por muitos anos do Friva, também relatou que o marido comentou sobre ser pressionado para fazer registros indevidos na contabilidade, incluindo o oferecimento de vantagens a ele se fosse conivente. Por isso, Evaldo Ernesto Stenzel não aguentou a pressão e demitiu-se. A entrevistada também afirma que houve um processo contra 2 antigos administradores do Friva no Tribunal de Porto Alegre, aonde seu marido precisava ir regularmente para resolver questões referentes ao processo. Esse fato teria ocorrido mais ou menos na época em que Ricardo dos Santos Sartori veio administrar o Friva. Na opinião de Claudemira Álvares Stenzel, os administradores deixados por Armito, quando foram morar em Porto Alegre, desviaram-se do objetivo original da empresa, que era crescer, e preocuparam-se mais com suas ambições pessoais. Quando Armito percebeu, era tarde demais, não mais podendo recuperar a empresa. Essa também foi a opinião de Simval Bartolomeu Rodrigues. Claudemira Álvares Stenzel, entrevistada por Isabel Carneiro de Almeida, em 12 de outubro de 2007, com 58 anos, é professora municipal, viúva de Evaldo Ernesto Stenzel, antigo contador do Friva. Se isso realmente ocorreu, abalou consideravelmente as estruturas do empreendimento, pois o valor desviado poderia ter coberto as dívidas como do ICMS e o INSS, evitando a falência. Assim, ao invés de um processo falencial de 12 anos, o Friva poderia estar vivendo uma fase de readaptação mercadológica, possível mediante a atualização de seus administradores, estudando as novas tendências internacionais, captando recursos e readaptando as estruturas, mesmo que para isso tivesse de associar-se com empresas internacionais. Esse fato ocorreu com muitas outras indústrias brasileiras que se transformaram em transnacionais, preservando os empregos. Quanto ao segundo momento, relativo às consequências para a comunidade onde se instalou, fica evidente que a instituição cumpria um papel relevante, principalmente como fator de alavancagem da atividade primária tradicional em vacaria, que era a criação de gado bovino. Então, nós até comprovamos com as estatísticas, né, que enquanto o Friva estava batendo, a produção de gado em vacaria, nos campos de cima da serra, aumentou. O Friva foi a primeira indústria de vacaria cidade que demonstrou não ter vocação para tal atividade, já que foram empreendedores de fora da cidade que acabaram investindo no ramo. Vacaria sempre foi uma cidade voltada à agropecuária. Com a instalação do Friva, sua atividade primária principal, o gado, na época 1966, continuou ascendendo, embora no Rio Grande do Sul a atividade estivesse em decadência desde a década de 1940. De acordo com Schilling, com a vinda do frigorífico para a vacaria, a produção dos bovinos continuou crescendo até seu fechamento, quando começou a cair bruscamente. Então, mesmo estando em decadência a produção bovina no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Vacaria, enquanto o frigorífico abateu, houve somente progresso, somente aumento da produção. A indústria surgiu numa época de crise na cidade, quando os pinheiros araucárias estavam se extinguindo,
e as indústrias madeireiras fechavam. O 3º Batalhão Rodoviário e 1º Ferroviário, que movimentaram bastante a cidade e forneciam em torno de 1.400 empregos para o município, segundo Armito Pereira dos Santos, haviam saído do local. Assim, com 1.400 empregos perdidos, somando-se aos empregos da indústria madeireira, que também estavam escasseando, a cidade corria o risco de entrar em colapso. Portanto, Friva foi praticamente um presente para o município, o qual o prefeito Protásio Duarte Guazelli abarcou com o maior empenho, doando 50 hectares de terras e fornecendo todo o apoio na terraplanagem de terreno, com custo de alguns milhões para os cofres públicos, de acordo com Armito Pereira dos Santos. Protásio Duarte Guazelli, então, é da família dos Guazelli, que é uma família que nós contaremos a história, a vinda do Samuel Guazelli para os Campos de Cima da Serra. Então, é uma família que foi bastante atuante aqui, inclusive na Catedral de Pedra Moura, a gente conta que o Samuel Guazelli Filho ajudou a trazer as pedras para a construção da catedral. Então, a história não está desvinculada uma da outra, né? São histórias de Vacaria. São as famílias de Vacaria que constroem essa história, que trabalham, que têm a sua religiosidade, que têm a sua cultura. Tudo está interligado, tudo está interligado. A empresa esteve em atividade durante 30 anos, trazendo muitas divisas, não só para o município, mas também para o estado e o país. Nesse sentido, demonstramos na tabela 16, Friva em números, a grande quantidade de valores movimentados em ICMS/ICM, INSS, INPS, que era o INPS antigo. Compra de gado e salários pagos, isso considerando somente algumas variáveis. Poderíamos levantar o valor de fretes e carretos, serviços autônomos, fornecedores de diversos tipos de materiais necessários à produção e material de expediente. Assim, podemos observar que o Friva forneceu, além dos empregos diretos, muitos outros indiretos, movimentando a região. Quanto às relações internas da instituição empresarial com seus aliados, não houve vínculo material com Vila Operária, o qual proporcionaria a solidificação de laços de dependência entre o capital e o trabalho, via mão de obra, em troca de moradia, segurança e outras vantagens, nem sempre significando bem-estar social. Então, o Friva não fez esse tipo de... ele não construiu nenhuma vila operária, não. Ele tinha o transporte que transportava, os empregados. O vínculo entre o frigorífico e os trabalhadores dava-se no plano imaterial das ideias, sob a forma do idealismo em torno da concretização de um projeto numa sociedade que se pautava pelos parâmetros de referência família e trabalho. A instituição cumpriu seu papel social, que era o de promover empregos, como também o econômico de distribuir seu produto carne congelada, movimentando capital e trazendo resultados positivos como os recolhimentos ao erário, retorno positivo às instituições públicas, aliás, e restituição ao banco dos financiamentos conjuntos. O relacionamento interno da organização com trabalhadores era exemplar, tanto que não houve entrevistado, mesmo os mais humildes, que reclamasse de maus tratos ou de condições precárias de trabalho. Assim como o frigorífico trouxe uma série de reflexos positivos para a comunidade onde se instalou, provocou uma frustração muito grande quando faliu. As pessoas acreditavam na sua solidez. Os funcionários ganhavam bem, segundo os padrões da época, como afirmam em seus depoimentos. Muitos trabalharam os 30 anos em que o Friva esteve em atividade e criaram seus filhos também trabalhando desde cedo na indústria. O status, em razão das exportações, era grande, por isso no comércio eram bem recebidos, pois traziam em sua carteira profissional o carimbo do Friva. Assim, perder um emprego sem expectativa de outro foi um abalo para todos. E com a demora do processo falencial, criou-se uma mágoa, fato que observamos nos entrevistados,
pois os direitos trabalhistas não foram saudados assim como os comerciais. Na verdade, depois foi acertado com os trabalhadores, né? Via judicial foi acertado porque os trabalhadores são preferenciais, né? Mas os credores produtivos que enviaram o gado para o Friva, nos últimos anos, esses infelizmente vieram a perder, né? Porque, claro, houve todo um contexto. Então eu espero que com esse trabalho tenha ficado claro que ninguém teve a intenção de roubar os produtores rurais. Na verdade, foi uma avalanche de acontecimentos, uma mudança de modelo econômico, né? Também o desfalque no frigorífico, no estoque regulador da Cobal, que eles tiveram que repor, porque para a Cobal não poderiam ficar devendo. Eles não ficaram devendo nada para o governo. A única dívida que eu tive notícia agora recentemente, antes de começar a saga do frigorífico acariense, através do síndico, o senhor Walter Cairon, a única débito com o governo ficou uma parte do INSS, mas foi ali nos finalmente da falência, né? Não foi na vida toda do frigorífico, e sim somente nos finalmente, porque o dinheiro do leilão não deu para saldar tudo. Tinham trabalhadores a ser pagos, tinham custas, tinham impostos, tinha uma série de coisas. Ficaram os fornecedores de lado, né? Não foi possível pagar, e ficou também um débito com o INSS, mas das últimas operações. Muito bem. Assim, nesse trabalho, observamos que estudar o específico, o regional, é caminhar para o universal, pois o regional não se encontra descolado do universal. Cremos que não existe uma forma correta de interpretar a história. O que existe são suas várias versões, a versão de cada historiador. As ciências humanas não são exatas, portanto, não são objetivas e pragmáticas. As ciências humanas são as mais subjetivas das ciências. Talvez por isso se questione quanto a ser ciência. Pragmático e objetivo é tudo que o nosso trabalho não é, pois vem justamente na contramão disso tudo. A proposta do trabalho desde o início foi totalmente contrária à de uma proposta pragmática, objetiva e totalmente racional, na medida em que não se propôs em momento algum ser racional simplesmente pela pura racionalidade em si. Porque nós não vamos deixar a parte humana. Todos nós somos humanos. Todos somos passíveis de erros. A proposta do trabalho sempre foi usar o subjetivo para chegar ao racional. A proposta vai de encontro à história econômica e ao encontro da nova história econômica brasileira, ou a New Economic Story, de acordo com João Fragoso e Manolo Florentino, em História Econômica. Ou seja, uma nova maneira de escrever a história econômica, menos seca, objetiva, todavia que demonstre mais profundamente as respostas do que superficialmente. Apenas os números, estatísticas secas não demonstram a realidade, porque a nossa realidade é humana e a vida do ser humano não pode ser explicada apenas em números estatísticos percentuais. Por meio da história oral, é possível resgatar as mentalidades, os sentimentos, as identidades. Com a história e imagem é possível resgatar toda ou pelo menos em parte a atmosfera de uma época. Procuramos abraçar uma nova proposta, a da nova história. Aquela história que busca estudar o específico e regional para chegar ao universal. Apesar de ter sido uma humilde iniciativa, cumpriu seus objetivos, pois partindo de um objetivo específico que era o de pesquisar um objeto de estudo em âmbito regional, conseguimos levantar questões mais globais que as comuns.
procuramos demonstrar o papel do governo no favorecimento da industrialização no Brasil e com as ações governamentais influenciam o indivíduo comum, a sociedade em geral, a qual é constituída por este que deveria ser um cidadão, porém está longe de ser. O insight do trabalho está no momento que depara com a documentação da Cubal. Porém, ao pesquisar, percebemos que autores mais consagrados já tiveram o mesmo insight, como Eric J. Hobsbawm, por exemplo. Assim, procuramos embasar o tema central da pesquisa fazendo comparação com a teoria deste autor. A proposta do projeto foi o uso das técnicas da história oral, história-imagem, história empresarial, relacionando uma técnica com a outra interdisciplinarmente, demonstrando que a história pode ser escrita de uma forma colaborativa, permitindo um diálogo entre vários autores. Torna-se possível uma análise mais global. Acreditamos, portanto, que os pontos fortes da pesquisa foram a sistematização da pesquisa empírica, o referencial bibliográfico e o esforço em demonstrar as evidências com a utilização de documentos, imagens, gráficos, quadros e tabelas. Então, ficamos por aqui. Vamos mencionar no vídeo só mais algum acontecimento importante, né, que tem em relação à falência, e fiquem então com mais esse vídeo do canal YouTube História Legal, um canal que é comprometido com a verdade, o canal do regional para o universal. E não esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Continuem seguindo o nosso canal com as novas webséries. Essa que está se apresentando é a Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, a Catedral de Pedra Moura, é a nova série que nós estamos apresentando nesse canal. Mas muitas outras virão. Fazendeiros e colonos nos Campos de Cima da Serra. Nós também iremos trazer uma websérie sobre a educação nos Campos de Cima da Serra. Porque aqui em Vacaria, ela é um ícone em termos de escolas. Ela tem muitas escolas e muito boas escolas, muito atuantes escolas. Então nós queremos também trazer uma websérie sobre a educação nos Campos de Cima da Serra, que traremos provavelmente após da vida de Samuel Guazelli. Ficamos por aqui, encerramos a saga do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o milagre brasileiro. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada por seguirem por essa caminhada que foi a saga do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o milagre brasileiro. Continuem acompanhando o canal História Legal
é um canal comprometido com a verdade, do regional para o universal. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Muito obrigada a todos vocês e um grande abraço.